Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como que nós fazemos o restore do backup que a gente criou no vídeo anterior. Então você não obrigatoriamente precisa ver o vídeo anterior se você quer saber como fazer um restore. Porque se você quer saber como fazer um restore, você já sabe como fazer um backup. Mas você tem que entender pelo menos o que está acontecendo. Então eu só vou trazer novamente aqui, de uma forma um pouco mais simples, qual é o nosso cenário atual. E também para fazer aí um overview, caso você esteja assistindo a parte 1 e depois a parte 2. Então nós temos aqui o servidor, nós temos um servidor web, então vou até mudar a cor aqui para começar a escrever. Então esse daqui é o nosso servidor web e ele tem dois discos. Então ele tem o root, que é o barra, aí ele tem um barra app, que é a nossa aplicação que está rodando aqui. Quando eu gerei uma AMI, esse servidor aqui inteiro, ele virou uma imagem de um servidor. Então ele criou uma imagem com dois volumes. Cada volume é um snapshot, tá? Então ele criou dois snapshots que estão anexados a essa AMI. Então aqui eu tenho dois snapshots. Aí eu fiz uma segunda situação também. Ao invés de eu criar uma AMI, eu criei um snapshot de um único volume, porque um snapshot é de um único volume. É a AMI que cria diversos snapshots, um para cada volume. Mas eu fiz aqui um manual e eu criei um único snapshot individual para uma app. Então agora, no nosso cenário, o que aconteceu? Eu vim aqui neste app e eu vou colocar alguns arquivos. Então eu já até coloquei alguns, como o V2, que não está, mas eu vou fazer também o V3. Então eu vou colocar o V3 aqui dentro. Então deixa eu criar ele. Aí, ó. Agora nós temos o V3, também vou colocar mais o V4. Vamos supor que eu fiz diversos deploy, diversas atualizações e por algum motivo eu preciso agora restaurar isso daqui para mostrar só a V1. Então, primeiro de tudo, eu tenho a opção de restaurar uma AMI, mas essa AMI ela é o servidor inteiro. Então, eu consigo lançar um servidor dela e depois colocar no lugar desse. Mas aí vai ser um restore muito grande. E eu não preciso fazer isso. Por que eu não preciso? Porque a única alteração que eu tive foi deste file system, que é o appl, que é o file system que nós estávamos falando no vídeo aula anterior. Então é esse cara aqui que eu quero fazer o restore dele. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Qual é o ideal? O ideal é eu vir aqui, eu pegar esse snapshot, eu criar uma imagem, um volume desse snapshot, aí eu crio um volume adicional. Aí desse volume eu anexo ele no servidor. Daí eu vou anexar esse volume aqui e eu faço os backups, eu faço uma cópia dos arquivos para dentro desse app. Ou talvez eu até delete esse disco aqui e deixe esse novo disco no lugar. Então eu tenho a opção. Então às vezes só, não sei se você notou, às vezes falo volume, às vezes falo disco, porque é tudo a mesma coisa. Então vamos fazer esse cenário. Ao invés de eu restaurar uma AMI, eu vou restaurar de um snapshot individual. Lembrando que esses daqui, eles também são um snapshot individual. Então eu tenho a opção até de restaurar deles. Deixa eu mostrar para vocês. Então vou voltar aqui. Eu vou para AMI. Em AMI eu tenho os snapshots que estão dentro dela. Então eu vou copiar esse snapshot que é o nosso código do SDB, que é o nosso disco secundário. Agora eu vou vir aqui em snapshot. Eu tenho 3 snapshots. O que são esses snapshots? Bom, eu tenho 2 que é da AMI, ó. Ele até fala que foi criado pela AMI. E eu tenho um que foi criado manualmente por mim. Se eu colocar aquele snapshot ID que eu copiei e colar aqui, ó, ele fala, esse é o disco que você está procurando. Então eu tenho a opção de tanto restaurar ele por esse snapshot apenas, eu não preciso restaurar o servidor inteiro, ou se não eu restauro por esse outro que eu criei manual. Então tanto faz, vai dar na mesma, mas eu vou restaurar através desse daqui, que está dentro da AMI. Então, para restaurar, eu falei que eu primeiro preciso criar um volume. Tá aqui, ó. Eu preciso fazer ele virar um volume. Mas tem uma super observação que a gente tem que fazer aqui. Deixa eu voltar para instâncias, porque quando eu crio um volume, esse volume ele precisa estar em uma zona de disponibilidade. Essa zona de disponibilidade precisa ser a mesma que o servidor. Então aqui em servidor, olha, ele está falando que é a zona de disponibilidade 1A. Beleza, então guarda isso na cabeça, 1A. Quando eu volto aqui para snapshot, eu vou criar um volume. Eu preciso colocar qual que é a zona de disponibilidade. Ele tem algumas opções. Então, nós já vimos que é a A. Então, eu vou criar a A.
Aí eu tenho a opção até de aumentar o tamanho desse volume, fazer algumas alterações nele. Porém, eu não vou fazer nenhuma alteração agora, porque a nossa ideia é fazer um restore. Eu vou colocar um nome só para identificação. Então, esse daqui vai ser o meu SDB V1 Restore. Vou colocar um nome, sempre coloco um nome que faça sentido para você. Aí eu criei, ó, ele aparece qual que é o ID do volume. Se eu clicar nesse volume, ó, ele já está criado. E ele está como available, então ele está disponível para uso. O que quer dizer available? Available é que o volume está lá, mas não está anexado em nenhum servidor. Então agora eu vou anexar ele. Mas antes de eu anexar, deixa eu voltar aqui para o servidor que eu quero mostrar alguma coisa para vocês. Então vou dar um fdisk-l. Note que o fdisk-l, deixa eu fazer um grep aqui para ficar um pouco mais... Aí. Aí vai ficar melhor agora. Ó, esse comando é para mostrar quais são os volumes que eu tenho anexado a esse servidor. Então eu tenho dois, o SDA e o SDB. Agora, galera, eu vou anexar esse disco, o terceiro disco, é o disco de restore, dentro desse servidor. Então eu clico aqui no volume, eu vou em Attach Volume, eu coloco qual é o servidor. Se eu só tenho um servidor, então ele vai aparecer um servidor. Senão ele ia mostrar todos os servidores que eu tenho na zona de disponibilidade West 1A. Aí o que acontece? Eu não consigo ter dois volumes anexados no mesmo slot. Então quando eu anexar, ele não vai ser mais SDB. Ele precisa ser alguma outra coisa. Ele sugere por padrão SDF. Mas se eu quiser colocar um SDC ou alguma outra coisa, tranquilo. Aquele, apesar dele falar que precisa ser disso, ele funciona em outras opções. Mas eu vou colocar aqui SDF, eu vou manter o padrão, porque é só um disco temporário. Mas funciona se eu colocar. Então agora eu dou um attach, ele está anexando, ó, ele já até mudou de available para em uso. Ótimo, parece que ele anexou. Agora eu vou voltar para o servidor. Olha só, eu dei o mesmo comando e ele mostrou que eu tenho um novo volume lá, xvdf. Então agora nós temos duas opções. Uma é, igual eu estava falando, né? Tem duas opções aqui. Uma é a opção de a gente pegar e copiar os dados de um volume para o outro. Então eu tenho o SDA. Então eu tenho os dois volumes. Esse é o meu antigo. E esse é o meu de backup. Na verdade, esse é o novo, né? Não é antigo. Então eu vou colocar novo e o de backup. Esse é o atual, melhor ainda. Então eu tenho esses dois. Aí qual vai ser o meu planejamento? Eu posso tanto montar os dois e jogar os dados de um para o outro, ou eu posso simplesmente colocar esse volume no lugar. Então eu vou mostrar as duas opções. Eu vou primeiro mostrar a opção A, que é o cópia, e aí eu vou mostrar a opção B, que é o colocar no lugar. Então, primeiro de tudo, eu tenho o volume anexado, mas ele não está montado. Então, eu vou criar um caminho temporário, vou colocar bpl backup, ou melhor, bpl restore. Aí eu vou montar o meu volume dentro desse diretório. Legal, se eu der um agora se eu der um df, ó, ele mostra que eu tenho dois file systems. Se eu der um ls nesse file system novo, que é o de restore, ele só tem um arquivo v1. Se eu der um ls neste appl, que é o meu atual de produção, ó, ele tem a v2, a v3, a v4. Então vamos supor que eu queria restaurar alguma coisa. O que eu faria aqui? Então, na opção A, no cenário A que está aqui atrás, eu iria simplesmente fazer um cp-ra. A RP eu vou colocar para manter todas as permissões e ser recursivo. De tudo que tem dentro do meu appl restore para dentro do app. Legal. Isso funciona. Funciona tranquilamente. Mas o que acontece? Se eu der um ls dentro de appl, ele restaurou este arquivo, sem dúvidas. Mas os outros, ele provavelmente, ele manteve, na verdade. Por que ele manteve? Porque o cp ele faz uma cópia. Então, eu posso manter coisas antigas aí dentro. Claro que o cp ele é uma boa opção quando você quer restaurar um arquivo em específico. Mas agora quando você quer restaurar tudo, aí ele já não é uma boa opção. Aí a melhor opção é a opção B, que está aqui. Então agora eu vou executar a opção B. A opção B é bem simples, eu vou colocar um no lugar do outro. Então como eu faço isso daqui? Ó, note que o SDF, que é o meu disco backup, ele está anexado neste
caminho. E o meu SDB, ele está anexado neste caminho. Então a primeira coisa é eu dar um unmount nesse appl. Legal, ele deu um unmount. Agora, se eu der um df, ó, ele desapareceu aqui, eu só tenho um restore. Lembre-se que para executar esse amount, ninguém pode estar usando esse file system. Ou seja, tem uma aplicação que está usando esse file system, na hora que você executar um amount, ele vai falar que tem um processo usando ele. Aí você vai ter que parar esse processo antes. Mas nesse caso, como não tem ninguém usando, ele não mostrou nada. Então agora eu vou criar assim, ó, appl old, eu criei um novo diretório. Eu vou montar o meu SDB nesse appl old. Agora se eu der um def, ó, todos os dados estão nele, no old. Legal. Agora, nesse restore, o que eu vou fazer nele? É esse mesmo que eu quero. Agora, então, vou dar um unmount nele. Desmontei. Vou dar um mount. Ele é o SDF. E eu vou jogar para appl. Pronto. Agora, galera... Opa, desculpa. df. Agora, olha, eu tenho dois diretórios montados. O SDB que está no /appl old, que é o minha antiga versão, né, que eu não quero mais, e a appl. Então, se eu der um ls, ó, opa, ls no appl, ele voltou só para o nosso arquivo anterior. Então, isso mostra que nós fizemos a alteração do disco inteiro. Está tudo funcionando. E só para não deixar sujeira nenhuma, então vamos supor, você validou tudo mais e não quer mais o disco SDB, o que você faz? É só você dar um unmount nele. Dê um unmount. Legal. Eu vou minimizar isso daqui. Eu vou procurar a minha instância. Então veja que agora eu tenho 3 volumes nela. Ó. O SDB eu não quero mais, porque ele é a versão que é a old, que eu posso jogar fora. Eu vou clicar nele, clicar em Actions, Detach Volume. Ó, ele está desanexando esse volume, ele ainda está em uso. Mas se eu vier no servidor e der aquele comando fdisk, com os parâmetros que eu coloquei, olha aqui que ele mostra, ele só tem um A e o df agora, ele não tem mais o db. Então provavelmente ele já está available. Aí eu venho aqui e termino para não ficar pagando por um volume que eu não estou usando. Pronto, está deletando. Então, galera, assim eu termino esse vídeo. Eu mostrei as duas situações, tanto o restore pela A como a B, que é trocando o volume. Única coisa, nunca se esqueça de deletar as coisas antigas para você não ficar pagando em dobro. Parece algo simples, mas não é algo tão simples assim. É algo muito comum que eu vejo em alguns clientes, que eles mantêm os discos lá, mantêm os snapshots, começa a ficar aquela coisa antiga, coisa velha, e quando vai ver a conta vem um pouco mais alta, e o motivo é por falta dessa organização. Tá bom, pessoal? Então, se você ainda não é inscrito no canal, eu estou postando algumas coisas semanalmente. Estou postando 1, 2 vezes, pelo menos, no canal, algumas informações. No meu site também você tem acesso a alguns treinamentos, até mesmo um que eu acabei de lançar totalmente gratuito, que é onde você consegue aprender um pouquinho mais como trabalhar com custos na AWS, como diminuir a parte de custos, boas práticas para você evitar gastos desnecessários e assim por diante. Então, se você tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários ou até mesmo entrar em contato comigo através do meu site. Eu vou deixar alguns detalhes na descrição caso você tenha interesse. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.